Olá, olá, olá! Hoje é dia de falar de uma das minhas animações favoritas da Disney. Uma das melhores animações que eu já vi, uma aventura de tirar o fôlego. Sim, eu irei falar hoje aqui de O Ratinho Detetive, ou As Peripécias do Ratinho Detetive. Olá, 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 bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, né? Como sempre. E hoje aqui para falar sobre Disney e para falar sobre um clássico da Disney que eu amo. Dessa vez estou aqui para comentar com vocês sobre As Peripécias do Ratinho Detetive. Esse é um dos maiores clássicos da Disney. Ele é muito deixado de lado, tanto pelo público como pela mídia, porém hoje é dia de exaltar ele e comentar um pouco sobre o que torna esse filme tão especial. A ideia de fazer uma animação sobre Sherlock Holmes com animais foi discutida pela primeira vez durante a produção de Bernard Bianca. O veterano artista de layout Joy Haley é acreditado por sugerir a adaptação da série de livros infantis Basil of Baker Street, de Eve Titus. Porém, o projeto caiu em um certo limbo de desenvolvimento devido às semelhanças com Bernard Bianca. Ele acabou sendo aprovado muito tempo depois, em 1982, por Ron Miller, e após 3 anos, o filme chegou num ponto catastrófico de desenvolvimento, quando Miller saiu e entrou Michael Eisner como novo CEO e, ao mesmo tempo, Jeffrey Katzenberg, que se torna o presidente da Disney Animation. E para quem não sabe, Katzenberg, ele foi responsável por todo o revival da Disney, a tão famosa Era da Renascença dos anos 90. Nesse ponto, toda a equipe teve que reapresentar o projeto e ele acabou sendo aprovado pelo Eisner. Mas seu orçamento foi reduzido pela metade e antecipado de dezembro de 87 para julho de 86, com o fracasso do Caldeirão Mágico. Ratinho Detetive não precisava ser apenas bom, ele precisava salvar a Disney Animation. E isso era uma pressão enorme para todo mundo que estava trabalhando naquele filme. Mas vamos para a história desse filme. A trama se passa em Londres do ano 1897. Eu gosto muito de como esse filme se inicia em um momento cheio de ternura que escala em uma cena aterrorizante. Aqui temos a pequena Olivia Fleverson comemorando seu aniversário com seu pai viúvo, fabricante de brinquedos, Hiram. De repente, um morcego com uma asa aleijada e uma perna de pau invade a oficina e sequestra o Sr. Fleverson. É um momento onde a gente vê da perspectiva da criança, o que causa um verdadeiro terror. Você realmente não vê a forma desse morcego. Então, nesse ponto, Olivia está muito triste com a perda de seu pai. E ela busca o detetive Basil da Rua Baker. E nesse caminho dela triste, ela encontra com Dawson, que é um cirurgião que voltou da guerra. Que ele resolve, então, por empatia, ajudar ela e levar ela até esse detetive. E após toda uma abertura que mostra a total personalidade caótica, charmosa e indiferente, e ao mesmo tempo carismática do Basil, é revelado que quem sequestrou, na verdade, o pai da menina é o professor Ratagão. Esse nome é fantástico, é um dos melhores nomes de vilões que eu já vi em toda a história do cinema. O Basil conta quem é o Ratagão e ele é o grande arqui-inimigo dele. Nesse ponto é só você juntar um mais um e você percebe que se Basil é o Sherlock Holmes, professor Ratagão é o Moriarty. Logo a gente vê rapidamente algumas cenas que mostram todo o perigo e também o toque cômico desse vilão, enquanto ameaça o Fleverson para a construção de um robô mecânico que tudo faz parte do seu plano para assim usurpar a rainha e ele se tornar assim o grande comandante de todo o Império Britânico. E lá do outro lado a gente tem toda a investigação do Basil, Olivia e do Dawson. Tudo isso os leva até um lugar onde tem uma sequência incrível de ação e animação em que a Olivia acaba sendo capturada. Um detalhe que chama a atenção no filme é o cuidado em dar momentos empolgantes entre as cenas mais calmas de mistério e que acabava sempre por lidar de uma forma bem criativa com o orçamento pequeno que esse filme tinha. Eles conseguiram manobrar esse corte de orçamentos criando fundos estáticos e sombrios que se contrapõe com os personagens coloridos e pequenos. Então é um mundo gigante, obscuro e noir, e heróis graciosos e coloridos. Voltando ao filme, após essa sequência, os personagens precisam seguir adiante com a investigação, e isso acaba os levando diretamente a serem capturados pelo grande vilão
Ratagão. Após conseguir manobrar tudo isso, ao som de uma trilha épica, eles agora perseguem Ratagão pelos céus de Londres, o que os leva direto ao Big Bang. Esse talvez seja um dos clímax mais impactantes da Disney. Uma cena, aliás, muito inspirada na cena do Castelo de Cagliostro, de Hayao Miyazaki. Um trabalho, diga-se de passagem, excepcional da animação e dos desenhistas, pois aqui a computação gráfica e o desenho tradicional em 2D se misturam perfeitamente. Houve todo um processo de criar todas essas engrenagens, seguindo um estudo do próprio Big Bang, onde depois todas essas engrenagens foram printadas, e foram trabalhadas para células 2D. Tudo isso é um grande mérito da equipe, em especial para o artista de layout Mike Peraza, além de outros nomes como Ted Gillow, que trabalhou em todo o fundo geométrico das engrenagens mecânicas, e Phil Nibelink, que trabalhou na animação dos personagens dentro desse cenário. É uma cena incrível e totalmente contagiante, pois enquanto no resto do filme toda a questão de noir e do obscuro fica mais em segundo plano, uma questão de dar mais uma textura para esse mundo, e até de brincar com certos arquétipos e modelos de história do Sherlock Holmes, aqui fica em primeiro plano. É um clima que é frenético, mas também tem uma vibe muito suspense, e até mesmo terror, com o Ratagão se tornando a incrível ratazana que ele é, completamente monstruosa, e depois culmina num grande combate, onde através de sua esperteza, mais uma vez, Basil consegue salvar o dia. Um dos pontos que eu gosto muito de filme é como eles conseguem criar relações críveis para esses personagens. Muito disso, aliás, se deve ao trabalho de dublagem, com grandes nomes no original como Val Betting, Alan Young, Barry Ingham e o icônico e lendário Vincent Price. No Brasil tivemos nomes como Newton da Mata, André Filho e Magalhães Graça. E acredito eu que o roteiro tem certos méritos. Esse filme possui um roteiro que tem um toque bem especial nos personagens, tanto a construção da figura do herói, como também consegue criar uma personalidade muito adorável e com um gênio um tanto difícil da pequena Olivia. Curioso como um filme conseguiu lidar com tantos problemas, tantas dificuldades e ainda conseguiu sair algo extremamente satisfatório. Parte disso é como esse projeto foi guiado pela sua direção. É devido a seus diretores Ron Clement e John Muskers, que depois fizeram Aladdin e Hércules, o que faz total sentido. Esse modelo de histórias deles, de certa forma, o embrião se encontra aqui nas peripécias do Ratinho Detetive. E mesmo com pouquíssimas músicas, esse filme sabe usar muito bem as músicas que eles têm. Há 3 canções muito bem colocadas dentro do filme. A primeira, do Ratagão, nos dá todo o background e a ideia da ameaça que ele propõe para a trama e para os personagens. A outra que também evoca um certo desespero e um momento de surto do Basil, que é usada de fundo. E a polêmica música do bar, que a música evoca uma certa sensualidade e que acabou passando pelo censor da censura, e não aumentou a sua classificação etária devido a serem animais e não humanos. E fora a própria trilha original que o filme tem, que é uma trilha sonora feita pelo Henry Mancini, um compositor que trabalhou pouco em animações, mas é muito conhecido no cinema. Ele trabalhou em filmes clássicos como Pantera Cor-de-Rosa, Atari e A Bonequinha de Luxo. Infelizmente, a única outra animação que eu descobri que ele chegou a fazer foi Tom e Jerry, aquele icônico, bizarro e um tanto aterrorizante filme dos anos 90. Mas, caso você quiser saber um pouco sobre esse projeto, esse Tom e Jerry, eu vou deixar aqui a indicação de um vídeo de um amigo meu, Rick the Third, que comparou as duas versões do Tom e Jerry em um vídeo muito divertido que explora a ruindade e os méritos, ainda que poucos, de ambos os filmes. Vai lá, assiste que é impagável. Porém, o filme acabou tendo um lucro um tanto baixo, já que o filme teve um lucro de mais de 38 milhões, o que é um número bom para um filme de 14 milhões de orçamento. Isso tudo se deve ao fato do filme ter competido com Fievel, um conto americano, um filme de Don Bluth e produzido pela Amblin, do Spielberg. E para quem não sabe, Don Bluth era um animador da Disney, que acabou saindo da Disney e foi criar as suas próprias animações. Porém, esse lucro controlado do filme e o fato do Ratinho Detetive ter recebido críticas melhores de grandes críticos como Roger Ebert, permitiu que a Disney Animation continuasse viva. E assim o caminho para toda a era da Renascença foi traçado. Eu só fico um pouco triste porque eles nunca cogitaram fazer uma série animada continuando essa história, ou até mesmo a sequência,
Pois quando o filme termina com aquele olhar emocionante do Basil para o Dawson, e você percebe que esse filme foi uma história de amizade se formando, era a deixa perfeita aquele final para uma continuação ou uma série animada. Mas devido a ele ser esse filme que deu a segurança para o estúdio, mas não deu o lucro necessário para ser um grande fenômeno, ele acabou um tanto esquecido também. Acho que possui muito valor nesse filme, mesmo com seus problemas. E fica aqui uma indicação, vai lá e reassiste o Ratinho Detetive. Quem sabe, assim como esse filme é um dos meus filmes favoritos, ele acabe se tornando o seu também. Muito bem, eu espero que tenham gostado do vídeo aqui, indicando e falando dos detalhes da produção, detalhes da história, como que é desenvolvido, né, esse filme. Tem Disney Plus, você pode ir lá assistir ele. E se você já viu esse filme, comente aí embaixo no vídeo e me conte o que você achou, se você gosta desse filme, ou se você prefere outros ratos em animação. Então é isso. Muito obrigado por terem visto aqui o vídeo. Se inscreva no canal, dá um like aí, enfim, faça como preferirem. Até mais e falou!